Talvez isso seja um aprendizado para ele. Não dá para, num torneio tão peculiar como a Copa do Mundo, você espera muito. Talvez seja um aprendizado. Mas ele foi na segurança dele, com 2 anos de trabalho, ele tinha que minimizar os erros. Acho que ele fez um trabalho fantástico. Lógico, quando o Brasil perde, a gente vai achar um erro aqui, outro ali, mas houve muito mais acertos do que erros. No futebol, a gente sabe muito bem, no esporte em geral, não existe trabalho perfeito. Até mesmo os trabalhos vencedores, se for ver a França, vai ter algum erro lá, alguma coisa. Só que até mesmo nessa situação dele poder mexer, com um trabalho de 4 anos, ele vai ter mais experiência, vai ter mais segurança para poder chegar lá daqui a 4 anos e mexer, e tendo total segurança do que está fazendo. A gente queria... Se ele seguir à frente, espero que aconteça, ele vai estar muito mais seguro para pensar se ele tem ou não que mexer depois de 2 jogos. Exatamente. Agora deve ter batido uma insegurança, porque ele nunca passou por isso. É lógico, ele foi na bola de segurança dele. É isso. Ele foi. Agora, eu acho que vale a pena, eu acho que é um tremendo de um acerto, o Tite tem que continuar, é um técnico que já mostrou qualidade, tem a cara da seleção brasileira, resgatou a autoestima, mas vai ser uma mudança, vai ser uma adaptação, inclusive para todo mundo, para a mídia, que certamente com um trabalho com um pouco mais de tempo, vai achar mais defeitos, vai achar mais erros. Vai perder mais jogos. Vai perder mais jogos e essa convivência vai ter que ser, vai mudar um pouquinho, né? Assim, há muito tempo a gente não vê, eu não me lembro na história da gente ver um técnico na seleção brasileira com 6 anos do cargo. Com 6 anos, há um desgaste e há a possibilidade dele errar mais também. Então, há de se ter sempre um bom senso, equilíbrio na hora de fazer as análises, porque eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho de muita qualidade, 4 anos. E o exemplo que o Rizek usou, né, do Deschamps, que é o melhor exemplo campeão do mundo, ele não era um técnico apoiado no país dele, muito pelo contrário, antes da Copa. E ele perdeu uma final em casa, a final da Eurocopa, quer dizer, havia uma pressão em cima dele por resultados melhores. Aquele grupo foi reformulado, o grupo da Eurocopa era muito diferente, esse time que foi campeão do mundo. Os 2 laterais, por exemplo, o lateral direito, Pavard, estreou em novembro do ano passado e o Lucas Hernandes em março desse ano na seleção. E ele mostrou que o conhecimento que ele tinha do time, do meio em que ele estava, para fazer a segurança, para fazer essas mudanças, que era justamente o que o Tite talvez ainda não tivesse. 6 anos, né? E olha, para que não fique dúvida, os números sempre nos ajudam a embasar um comentário. Se a gente fosse mostrar a classificação para a Copa do Mundo nas eliminatórias e o Brasil só com os jogos do Tite fossem uma seleção, esquece o que ele pegou antes. Só os jogos do Tite, ou seja, 12 contra 18 das seleções, o Brasil ainda assim teria sido líder. Ele assumiu em 6º lugar e só com os jogos que ele comandou, ele poderia ter levado a seleção brasileira com 6 jogos a menos a liderança, como acabou levando, mas só os jogos dele à parte já representam a melhor campanha de todas as eliminatórias com 6 partidas a menos, né? Esse cara chegou na Copa do Mundo. E durante o Mundial, especulava-se muito se o Tite sairia de lá valorizado, por exemplo, para assumir um grande clube europeu. E chamou a atenção da gente durante a Copa uma entrevista que o Lothar Matthäus, né, que jogou 5 Copas do Mundo, ele é um dos 13 especialistas da FIFA que ontem determinaram aquelas listas de melhores do mundo, com 11 técnicos, 10 jogadores. E o Matthäus, durante a Copa do Mundo, falava o seguinte do Tite, roda. Which coach I like very much, and not only because of the World Cup. I like the Brazilian coach because he finds the mix between the Brazilian magic football and the European discipline. And focus for the Brazilian is not anymore only the offense. They are working very well with a high discipline in the defense too. And for me, in this way, till the moment today, the coach of Brazil is for me the best of this year. Por que a gente mostrou isso? Para o Matthäus, o Tite era o melhor técnico do ano. No fórum de especialistas também estão Ronaldo, Parreira, Kaká. Tem Fábio Capello, tem o italiano Nesta, tem o inglês Lampard, são 13 votos. Mas seja parte de um cabo eleitoral desse dizendo que é o melhor técnico do ano. Tem os brasileiros. Tite não estava na lista anunciada 11 dos 11 indicados, o que acho até normal. Mas vamos lembrar a lista. A lista fala muito da Copa do Mundo. Ela tem o Alegre, que não estava na Copa pelo trabalho que ele fez no seu clube, o russo Cherchesov, o croata Dalic, o francês Deschamps, 3 votos ligados à Copa do Mundo,
O Pepe Guardiola, do City, Jürgen Klopp, do Liverpool, o Roberto Martinez, 4º voto ligado à Copa do Mundo, o Simeone pelo que fez no Atlético de Madrid, Gareth Southgate pelo que fez com a Inglaterra na Copa do Mundo, Valverde do Barça e o Zidane. Então, dos 11 que aí estão, você tem 5 votos ligados diretamente à Copa do Mundo. O Tite não está entre eles. Te surpreendeu voltar para o Brasil e ver que o Tite não está indicado? Ou você, como a gente ontem, considera normal essa ausência? Depende de quem indica, né? Porque acho que o Tite, sendo longe dos todos esses que praticamente todo mundo trabalha na Europa. Tem alguém outro que não trabalha na Europa? Não. Então, é muito lobby, muito forte, por isso depende de quem indica. Você indicaria o Tite entre os 11? Eu indicaria entre os 5. Entre os 5? Entre os 5. Aqui tem treinadores que não merecem muito. Mas, por alguma razão, eles são indicados. Então, onde está focado o futebol? Na Europa. Perfeito. Tem aí que tem que ser indicado. Talvez concordaria com Roberto Martins da Bélgica. Porque resultados que ele teve com a seleção bélgica estão ligados exatamente com resultados praticamente parecidos que o Tite teve com a seleção brasileira. A Deschamps, campeão do mundo, normal que seja indicado, porque levou o time, ganhou o título, tem que ser. O Zidane está na Liga dos Campeões. O Guardiola já há muito tempo está influenciando o futebol moderno, o futebol mundial, e conseguiu o campeonato inglês, mas não o europeu. Então, a gente está vendo, influência do futebol europeu é muito grande. Então, o Tite está sendo no Brasil, não está treinando o time europeu, está fora do foco, longe dos olhos, longe do coração, e não está sendo lembrado. Para mim, seria, se tivesse chegado aos finais da Copa, provavelmente sim, porque a importância do resultado numa Copa do Mundo tem muito peso. Essa lista premiou os 4 semifinalistas e o Retrankov, que é o Cherchesov da Rússia. E o Retrankov do Atlético. O Simeone. Simeone, né? Mas. Ainda tem Valverde, tem Alegre. Porque campeão inglês. Olha aí, estou dizendo, que campeonato é mais importante no mundo? Pois é. Espanhol. O Simeone é estranho porque não foi um grande ano do Atlético, né? Mas ganhou. Ganhou a Liga Europa. E foi verdade. Você tem 3. Ele ganha a Liga Europa porque sai na primeira fase da Champions, né? Exato. Por isso que eu disse que não é um grande ano. Da Liga Europa, da Liga do Champions, sai na primeira fase da Champions, num grupo que era pro Atlético passar, né? 2 campeões, então, Liga Europa, Liga Champions, Liga Europa. 2 campeões dos principais países do mundo, que é Espanha e Inglaterra. Que são o Guardiola e o Valverde, né? Aí você tem 4 ou 5 das seleções europeias que deram surpresa da Rússia, que é mérito Croácia que deu surpresa, e o mérito do Deschamps e o mérito do Roberto Martins. Você já tem 9 técnicos. Aí quem que foi? Alegre. Ganhou o Scudetto italiano, que é outro campeonato influenciado. Então campeão inglês, espanhol e italiano. Não tem campeão francês. Qual é o 11º? Indício do como ver o campeonato francês. Verdade. Num estágio inferior. E qual é o 11º, então? Oi? Tinha 11 indicados. 11? Você quer o 11º? Que a gente citou. Fala. 2 de campeonato, 4 do... Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Vice-campeão da Champions. Acho que eu tiraria o Alegre aí. Pô, a Juventus ganha todo ano. A gente já tem aquela imagem a gente tem aquela imagem do campeonato italiano de anos atrás, mas não é mais essa competitividade toda, né? Inter e Milan perderam muito da competitividade e o Juventus ganha todo ano. Ele entrou só porque ganhou o Scudetto, que ganha todo ano. E boa campanha da Juventus na Champions também, mas realmente... Então, o ano que vem vai ser melhor, então, porque veio aí reforços, aí se repetir de novo e se chegar à final... É um prêmio meio óbvio mesmo, está premiando vencedores de ligas fortes das competições europeias e os destaques da Copa. E aí vai colocando a Rússia pelo fator surpresa. A Rússia não ganhava um jogo desde setembro até começar a Copa do Mundo. Né? E da maneira como foi, né, jogando na retranca, chegou lá. Agora, você vê como o peso do Brasil, né? Como o Brasil é camisa pesada, né? Que o Brasil chegou às quartas de final
E é obrigação. Obrigação. Mas é mesmo, né? Um fracasso para o mundo, o Brasil chegar entre os 8 para o Brasil é uma obrigação. Então o resultado é normal. Normal. Como o Tite só está sendo considerado em relação à Copa do Mundo, ficou de fora por algo conta que acontece disso. desde 94, né? O Brasil sempre entre os 8. Normal. Ô Norberto, a gente fala muito em desgaste. Os treinadores, quando deixam seleções e times no Brasil, eles alegam muito a palavra desgaste, não tenho mais o que tirar desse elenco, quero respirar novos ares. Como é que a gente explica aqui no vôlei, por exemplo, um cara como o Bernardinho fica mais de 15 anos à frente da seleção masculina? Pois é. E sai deixando saudade, né? Com muita gente querendo que ele fique. O Bernardinho, o Zé Roberto, a gente tem essa história de continuidade, de ciclos e ciclos olímpicos, todos com muito resultado, né? Acredito que os resultados dão fôlego para que eles continuem motivados. E é muito diferente, porque assim, o que eu acompanho da pressão que os técnicos sofrem no futebol e a pressão nos esportes olímpicos, no vôlei em especial, que eu estou acostumado, é bem menor, é bem mais tranquilo, ele consegue ter uma tranquilidade para trabalhar, consegue ter clareza, consegue errar e não ser massacrado. Então, acredito que essa continuidade que existe no vôlei vai muito por conta disso, né? Quer dizer, o Bernardinho e o Zé Roberto, em especial, eles chegaram a um patamar e que, mesmo quando eles erram, eles são aliviados por conta de todos os resultados, de todas as medalhas. E isso vai dando fôlego, vai dando tranquilidade. Mas, mesmo assim, né, a gente já viu ao longo do tempo alguns desgastes, alguns problemas, e só que a coisa é levada de uma maneira que consegue dar continuidade. A questão da convivência, ela é semelhante, né? Porque a gente está falando aqui nos bastidores, né? A pressão externa é muito diferente, mas a convivência tem esse... São meses e meses, né? Diferente do futebol, que os jogadores se encontram em seleção, ficam mais tempo concentrados só na Copa do Mundo, campeonatos europeu, Copa América, todos os anos, né, no vôlei tem 5, 6 meses de seleção, 5, 6 meses de clube. Você não fica alternando, você está só no clube e você está só na seleção. E quando você está na seleção, você está concentrado em Saquarema, você está viajando para lá e para cá. Imagina só. E o técnico acumula, treina clubes e seleções. Exatamente. É muito diferente. Exatamente. Isso é muito diferente. Mas as pressões são totalmente bem diferentes. Bem diferente. E respeito é totalmente diferente. Aqui o técnico não tem respeito. Nenhum. Própria Sérvia, né, Pet? O técnico de vôlei da seleção feminina da Sérvia está lá quase 15 anos. Foi vice-campeão olímpico agora. 13 anos. Né? Então, mas aí no futebol, você ganha esse ano. Você é melhor. 3 meses depois, você perdeu 2, 3 jogos, já não presta mais. Então, como pode ser tão rápido virar a página no futebol? É impressionante. Impressionante. Agora, E quem decide isso é aqueles que também querem. Quando você tem resultado positivo, não sabem por que você tem. Quando tem negativo, não sabem por quê. E muitas vezes, influências externas, falta de desorganização, problemas políticos, falta do pagamento, de qualquer coisa, influencia muito no trabalho. Você chega, movimenta, tem 3 meses de, digamos, se criou uma movimentação interna blindada, em curto período consegue um resultado, você é fenômeno salvador da pátria. Daqui logo depois acontece algum problema dentro, vamos aí jogar, você é culpado, vira para culpado. Quando depois descobre que você virou um martír. E o futebol é um ciclo vicioso que acontece em todos os clubes, em todos os lugares, sempre anos e anos. Nos outros esportes já não. Tem um profissional que está respeitado, muitas vezes quem está dirigindo, ela é responsável, são também ex-atletas, conhecedores do esporte, que no futebol não é. O futebol é muito mais político. Agora, Pet, eu trabalho desde 94 com jornalismo, e a maior parte desse tempo com esportes. E essa foi a derrota menos histérica que eu vi do Brasil numa Copa do Mundo. Recebida com maior maturidade, e eu acho que tem a ver também com a postura do Tite, né? A postura de esportista dele de reconhecer o mérito da Bélgica, de que a gente perdeu para um grande time e que ele tem muito a continuar e muito que evoluir na seleção brasileira. Foi a derrota que eu, como jornalista e como torcedor, assim... Não teve caça às bruxas. Não teve caça às bruxas. Quem é o culpado? Um pouco mais o Neymar virou... Esportivamente, o Neymar virou um assunto mundial. E não foi pela derrota, né? Foi pelo exatamente. Nas vitórias o Neymar já estava sendo questionado. Mas ele não é assim, perdeu porque o Neymar simulou, perdeu porque fulano fez isso, ou não teve amor à camisa, e essas explicações
um monte de baboseira que a gente busca quando o time perde. Falava do Bernardinho, o Zé Roberto está desde 2003, ou seja, é outro que tem 15 anos de seleção brasileira nas costas. Detalhe, eles inverteram, né? Sim. O Bernardinho na seleção feminina começou em 1994 e o Zé Roberto foi campeão olímpico com o masculino em 92. Ou seja, eles só inverteram, trocaram de posição. São mais de 20 anos só. Quem sabe não está nascendo aí, e como muitos colegas pontuaram, não é porque a gente elogia o Tite que a gente deixa de questionar, deixa de apontar o que a gente acha errado, mas pelo menos não vejo nenhum jornalista que eu conheço dizendo que tem melhor do que o Tite. Acho que o Tite virou uma unanimidade nesse sentido. Não quer dizer que tudo que ele faça a gente tem que abraçar. Boa sorte ao Tite e parabéns ao Globoesporte.com por antecipar mais essa do Tite renovando hoje com a seleção brasileira.